Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui hoje para dar continuidade, à nossa série, Os Eleitos. Amém? Quem está acompanhando a série? Ministrações poderosas sobre pessoas comuns que foram eleitas, foram chamadas para fazer a diferença nessa terra. E a apóstola me passou uma missão para ministrar sobre Débora. Eu já tinha lido a história de Débora algumas vezes, aquela lida assim, sabe? Sem você for estudar, ler, saber um pouco da história. E eu falei, meu Deus, mas é só 2 capítulos que fala dela, não tem história, ninguém nem sabe da vida dela, como é que ela era antes. Paulo, a gente tem um histórico da vida de Paulo, sabe como que ele foi antes, de receber ali o chamado. E Débora, a gente não tem muitas dessas informações. E eu fui ler, e Deus foi ministrando, e eu fui escrevendo, e amém. Pela graça de Deus, eu estou aqui hoje. Essa semana não foi fácil. Meu esposo sabe, eu passei uns dias meio ruim, adoentada, mas eu estou aqui. E é isso que Deus quer, pessoas disponíveis, pessoas, gente como a gente, mas que tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem as suas guerras, mas estão ali, disponíveis, sempre dizendo sim ao chamado, sempre ali acessível, ao que Deus quer fazer. E quem me conhece sabe um pouco da minha personalidade, sabe disso. Se eu disser que eu vou, eu vou. Só se Jesus me matar antes do dia. Mas se eu falar que eu vou, que eu tenho um compromisso, irmã, você pode me esperar. Pode chover canivete aberto, pode dar sangue na canela e eu estou lá. Porque esse é o tipo de coração que Deus quer. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou tão ocupada, Ai, meu dia é tão corrido, eu sou tão ocupada. Mas Deus não chama os desocupados, porque os desocupados são desinteressados, são indisponíveis, são irresponsáveis. Deus chama as pessoas realmente ocupadas, porque elas são disponíveis, elas são responsáveis, Então, ele tem um compromisso com o reino dele. Por isso que ele alcança você, ele te chama, e você está aqui essa noite. Amém? Para nós aprendermos um pouco mais sobre Débora. E nós vamos ler lá em Juízes. Você abrir a sua Bíblia aí, capítulo 4. Versículo 1. Vamos ler do 1 ao 9, tá? A palavra de Deus diz o seguinte. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Harosete-Hagoim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então, o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Císera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com os seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença.
Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Amém? Vamos ler só até aí. Mas, de início, quando eu comecei a escrever essa ministração, e com o tema, né, eleitos, me veio 3 perguntas na mente, né? E a primeira dela foi: o que fez Débora, essa mulher, né, ser tão singular no seu tempo? Por que Deus escolheu, naquele tempo, uma mulher para liderar a nação de Israel? E quais eram as características de uma pessoa que faz, quais são as características de uma pessoa que faz a diferença em qualquer lugar que ela esteja e em qualquer geração que ela esteja? E eu fiquei pensando sobre essas perguntas e meditando nesse texto, porque nós imaginamos que as pessoas, elas são levantadas por Deus, na verdade, né, para fazer a diferença. Nós achamos que ela precisa ser uma pessoa quase um semideus, né, um extraterrestre, uma pessoa totalmente fora do comum, né? Quando nós imaginamos e lemos a vida dessas pessoas, como nós estamos vendo aqui na série, né, ao longo dessa série Os Eleitos, nós olhamos para as pessoas e pensamos que elas são algo sem precedentes na história, né? Realmente são, porque fizeram algo tremendo, mas são pessoas comuns. Quando você vai ver a vida de cada uma, são pessoas, gente como a gente. Naquele tempo, são pessoas comuns, mas o que as tornaram eleitas por Deus? O que fizeram elas ser diferentes naquela geração? O que fizeram Deus usar elas para trazer uma libertação, para trazer um novo tempo para um povo, para fazer um marco naquela geração? Deus, ele levanta as pessoas simples, as pessoas comuns, as pessoas improváveis, não é assim? A gente, quando olha para uma pessoa, meu Deus, aquela pessoa é improvável, né? Como pode? Se a gente for compartilhar vários testemunhos de todos vocês que estão aqui, né? Vocês têm uma história antes de Cristo e uma história depois de Cristo. Então, as pessoas que Deus chama são pessoas comuns. E Débora, ela era uma pessoa comum naquele tempo, né? Como eu e como você. Ela também era uma pessoa improvável para aquele tempo, porque ela veio de uma sequência de juízes, todos que foram levantados eram homens. E, de repente, ela é eleita, né, como juíza naquele tempo. E atualmente, para nós, é super normal nós vermos mulheres liderando, não é? Porque nós já estamos em uma outra geração, nós já estamos num outro tempo. É comum a gente ver mulheres exercendo cargos de liderança, né, em setores públicos, em igreja, em qualquer lugar, existem mulheres sendo líderes. Isso é comum para nós. Porém, para o tempo de Débora, as pessoas, elas não tinham voz, né? As mulheres, elas não tinham voz e nem tinham vez. Naquele tempo, para liderar, para uma mulher liderar, era algo muito complicado. Porque as mulheres, elas não tinham oportunidade nem sequer de falar. Era uma cultura, era a época, era aquele tempo. E o que fez Débora ser levantada como essa mulher diferente? Né? Essa mulher onde Deus chega até ela e a levanta como uma juíza num tempo tão difícil. Num tempo onde o povo estava sofrendo, como diz aqui a palavra, sendo maltratado sem dó nem piedade. Então Deus levanta uma mulher, uma mãe para Israel, como ela é vista, né? Várias passagens onde a gente vê, ela é tida como uma mãe para Israel. Então Deus levanta essa mulher. A Bíblia nos diz, como nós lemos aqui também, que essa mulher, ela era casada, né? Mulher de Lapidote. Isso sinaliza que ela era uma mulher comum. Ela tinha família, ela tinha marido.
A Bíblia não fala se ela tinha filhos, mas provavelmente sim, porque quando não tinha, a Bíblia logo falava que a mulher era estéril, né? Mas provavelmente, talvez sim, ninguém sabe. Mas uma coisa a gente sabe, que ela era uma mulher comum. Ela pertencia a uma família, ela tinha uma família, ela tinha suas responsabilidades comuns, né? Percebemos, então, que ela é uma pessoa, gente como a gente. Então, Deus usa essa mulher para fazer a diferença naquela geração. Ele usa essa mulher para ser algo diferente. E eu fiquei pensando quais eram, né, ou qual é a marca da graça de Deus na vida de uma pessoa para que a torne ela uma eleita de Deus. Eu fiquei pensando, o que essa pessoa precisa ter para a tornar eleita pelo Senhor? E eu fiquei olhando para a vida de Débora, e a primeira coisa, eu quero compartilhar 4 coisas, e a primeira dela que eu quero compartilhar com você é intimidade com Deus. Foi a primeira coisa que me veio, né, na cabeça. Quando eu li aqui a história dela, me veio na cabeça isso, porque é impossível você fazer a diferença no reino de Deus, você fazer a diferença em qualquer lugar, né, sem intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus nos dá autoridade. Não tem como você ter autoridade se você não tem intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, você tem autoridade aonde você estiver. Você tem autoridade dentro da igreja, você tem autoridade dentro da sua casa, você tem autoridade no seu trabalho. Você é diferenciado, você é respeitado. Você é visto com outros olhos, né? Você é ali naquele momento que as pessoas te veem, elas já te identificam. Aonde você estiver. Porque se você tem intimidade com Deus, você tem autoridade. E essa autoridade, ela te legitima diante de homens. Ela te legitima diante de pessoas. Mas essa autoridade, ela só é dada através da sua intimidade com Deus. Então, essa era a marca dessa mulher. Essa era a marca de Débora. Ela tinha autoridade perante o povo. O povo procurava ela para julgar as suas causas. O povo procurava ela para falar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas labutas. Ela era uma profetisa, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Ela era uma mulher que recebia algo diferente de Deus. Tanto é que ela é nomeada aqui na Bíblia, né, mulher profetisa. Ela era profetisa, então ela era cheia do Espírito. Ela falava em nome do Senhor. Então essa era a legitimidade de Débora diante daquelas pessoas naquela época. Era o que tornava ela diferente naquele tempo. Ela falava em nome do Senhor. E isso dava autoridade para ela diante das pessoas, diante daquele povo. Apesar de ser mulher, as pessoas, elas então são impactadas, porque elas sabem que Deus está falando, que não é você que está falando. Não é Débora que falava, era Deus que falava através de Débora. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa a mulher, ele usa o homem, ele usa até um jumento para falar. Então, ele usa quem ele quiser, do jeito que ele quiser, né? Como ele quiser e onde ele quiser. Mas ela tinha um diferencial, né? Ela tinha esse diferencial. Então, o que faz essa mulher ter tanta influência era porque ela falava das coisas que Deus entregava a ela. Ela profetizava e ela falava em nome do Senhor. E eu digo para você, igreja, se Débora, ela buscava, né, ser cheia do Espírito de Deus, apesar de todos os preconceitos, apesar de todas as dificuldades que as mulheres tinham naquela época, de todas as limitações, eu quero dizer que você também pode. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala, eu queria ser usada por Deus desse jeito. Quantas vezes, né, eu mesma assisto pregação, falo, meu Deus, que graça para falar, que poder, que autoridade, que unção. Né? Eu queria isso para mim, eu queria experimentar um pouco disso. Todos nós podemos viver isso. Todos nós podemos, quando nós buscamos essa intimidade com Deus. Deus pode te usar. Eu nunca na minha vida eu imaginei
né, que Deus iria me levantar para ministrar, para falar, para pregar, né, para ser líder de rede de família, para ser líder de célula, para liderar qualquer coisa. Nunca que eu imaginei, eu era uma pessoa mais reservada, mais tímida, mais fechada. Mas quando Deus dá a você aquilo que é seu e que você busca, você pede, você anseia por aquilo, você tem intimidade com Deus, Ele te dá, como Ele deu a Débora. Débora, ela tinha autoridade. Por isso que as pessoas iam até lá, aonde ela. Saber não do que ela falava, mas para saber da sabedoria de Deus que havia no que ela falava. Porque havia sim uma graça, uma autoridade no falar de Débora que fazia com que as pessoas saíssem e iam até onde ela estivesse para escutar, porque sabia que lá havia uma pessoa eleita pelo Senhor, que iria trazer uma clareza no entendimento daquilo que precisava, daquela situação que precisava ser resolvida. Então, as pessoas a buscavam porque sabia que lá teria uma resposta de Deus. Amém? O segundo ponto é a disponibilidade. A disponibilidade, ela faz um diferencial na vida de uma pessoa que é eleita pelo Senhor, que quer ser eleita pelo Senhor, ou que deseja ser eleita, ou que é eleita, né? O tempo, ele seja mais ágil, né? A gente consiga desenvolver as funções, otimizar o nosso tempo, né? Gerenciar a questão do tempo de casa. Então, naquele tempo era tudo mais difícil, era tudo mais complicado. Né? Se hoje, com toda essa facilidade moderna, com tudo que nós temos, né, nós não disponibilizamos o nosso tempo para Deus, nós sempre temos um argumento, sempre temos algo que não deu para fazer, não posso, a correria, isso, aquilo. Nós não disponibilizamos do nosso tempo para Deus, muito menos para as pessoas. Se para Deus já é complicado, e para as pessoas? Mas Débora não. Débora era diferente. Débora, ela disponibilizava o tempo dela para atender as pessoas. Ela disponibilizava o tempo dela para compartilhar com as pessoas a sabedoria que Deus dava a ela. Então, ela recebia aquelas pessoas, né? Todos os dias, ela disponibilizava o seu tempo debaixo de uma palmeira, fazendo o quê? Recebendo pessoas com problemas. As pessoas não iam lá trazer soluções para ela, as pessoas iam lá trazer problemas. Problemas para ela, situações que ela poderia ajudar a resolver. Então, todos sabiam a quem recorrer. No momento que tivesse um impasse, uma dúvida, uma dificuldade, todo aquele povo sabia a quem que eles poderiam recorrer. Eles iam correndo lá para debaixo da palmeira de Débora. Débora, a palmeira, chamava palmeira de Débora, porque as pessoas já sabiam exatamente o local que era. Não, ela está onde? Está lá na palmeira de Débora. Né? Não, lá na palmeira de Débora. As pessoas sabiam onde encontrar ela, porque precisava, ela estava lá para receber aquele povo, ela era disponível. E isso fez com que ela marcasse aquela geração, que ela trouxesse ali uma grande libertação para aquele povo. Essa mulher, ela tinha algo singular, algo tremendo, né? Era uma pessoa que tinha uma espiritualidade maravilhosa, não era uma espiritualidade meramente contemplativa, não era uma espiritualidade interior, ineficiente, porque tem muitas pessoas que são assim, né? E eu sou um pouco complicada para entender isso, né? Essas questões espirituais, porque a Bíblia diz que a gente fala do que o coração está cheio. E às vezes a pessoa é tão espiritual, mas ela guarda para si, ela não compartilha aquilo que Deus quer que ela fala. Então é uma espiritualidade ineficiente. É uma espiritualidade meramente contemplativa. É uma espiritualidade interior, só para ela. E esse não é o desejo de Deus. Se você for pensar em todos os eleitos que nós já vimos, eles foram chamados, eles foram eleitos para fazer algo para Deus. Eles foram eleitos para marcar um tempo, para marcar uma geração, não a si mesmo. E Débora também foi essa pessoa.
Ela tinha uma espiritualidade que a fazia ver a necessidade do próximo. Por isso que ela se disponibilizava. Por isso que ela ia todos os dias lá receber essas pessoas. A espiritualidade dela via a necessidade das pessoas. Ela era uma pessoa que agia para ser uma bênção na vida das outras pessoas. E muitas pessoas não estão sendo bênção nem dentro de casa. Não estão conseguindo ser bênção nem dentro da sua própria casa. Porque eu vou falar para você, é difícil. Terça-feira, às vezes, a gente chega aqui, eu falo, gente, eu queria, esses dias eu até mandei uma mensagem para a pastora assim, digo, eu queria morar no mundo que as pessoas vivem. Porque deve estar muito bom a situação delas. Em casa, no trabalho, deve estar beleza. Porque eu passo por guerra, e não é pouca não, é muita. Né? Essa semana foi complicado, a gente passa dificuldade. Né? Tá aqui, vamos orar, vamos pedir, vamos receber uma palavra. E quando você vai ver, é poucas as pessoas que se movem em direção a Deus. E eu vou te falar uma coisa, Deus alcança as pessoas, alcança sim, mas precisa haver um movimento nosso. Né? Uma vez eu ministrei aqui, eu falei, nada é de graça, gente. A cura não é de graça, a libertação não é de graça, né? A salvação não é de graça. Você precisa se mover em relação a Deus, você precisa fazer algo para Deus. Né? Todos aqueles que quiseram ser curados, ser usados, eles fizeram algo, né? Foram atrás de Jesus, subiram numa árvore, né? Enfrentaram multidões, desceram o paralítico de telhado, eles se moveram, né? Eles não ficaram esperando, eles fizeram alguma coisa. E hoje a gente olha para as pessoas e vê uma multidão apática, famílias apáticas, pessoas apáticas, parece que estão como quem dorme. E nós precisamos despertar para o que Deus quer fazer na nossa casa, despertar para o que Deus quer fazer na nossa família. A Débora, naquele tempo, ela era uma pessoa profetisa, ela era sensível, ela estava desperta para aquilo que Deus queria fazer naquela geração. Tanto é que Deus falou para ela, e Deus deu para ela a estratégia de guerra. Porque ela estava ligada, ela estava em intimidade com Deus, ela estava disponível. E Deus deu a uma mulher a estratégia de guerra para vencer um exército poderoso naquela terra. Naquele tempo, naquela geografia, porque ela era disponível. Débora, ela estava disponível para entregar, para falar daquilo que ela recebia de Deus. Né? No capítulo 5, onde fala o cântico de Débora, lá diz, desperta, Débora. Levanta-se, Débora. Né? Desperta, homem, desperta, mulher. Nós precisamos despertar para aquilo que Deus quer fazer. Né? Precisamos despertar para a nossa casa, para a nossa família. Nós muitas vezes não conseguimos ver nem o que está acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes a gente recebe pessoas falando tantas coisas que estão acontecendo e aquilo não aconteceu de uma hora para outra. Né? Porque o problema, quando chega a nós, ele já está numa dimensão catastrófica. Né? Mas não começou daquele jeito, começou pequeno. Mas, em vez de buscar a solução, não, vai deixando virar uma situação pior. Né? Aí, em algumas vezes, só o milagre do Senhor mesmo para agir. Né? E eu acredito que Débora recebia esse tipo de situação lá. As pessoas deveriam ir buscar ela, porque queriam uma palavra de Deus. E algumas situações, provavelmente, ela aconselhava, você está errado, você não pode brigar com seu irmão, o que é isso? Não, você não pode pegar a terra do outro, você tem que fazer assim. Ela era ali uma conselheira, uma juíza, ela orientava. Tinha horas que ela só orava, Senhor, tenha misericórdia desse povo aqui, Pai. Não sei mais o que eu faço. Esse pobre desse irmão aqui deve ter vindo aqui já umas 10 vezes debaixo dessa palmeira. Né? Gente como a gente, com certeza ela passava por situações assim. Mas ela era desperta para ouvir o que Deus queria entregar naquele tempo. Ela tinha o coração aberto para escutar de Deus o que Ele queria para aquele tempo. Então, igreja, nós estamos desapercebidos, né, em meio à guerra. E eu falo para vocês essa noite, desperta, desperta. É isso que o Senhor quer, que nós nos movamos, né, que nós caminhamos. Porque a vitória, ela é certa, mas a gente precisa se mover. Amém? Outro ponto importante, que ela tinha confiança em Deus. Confiança em Deus. E eu fui pesquisar o que significa a palavra confiança.
Confiança significa crença de que algo não falhará, de que é bem feito, o forte o suficiente para cumprir a sua função. Isso é confiança. Por isso que confiança, ela é bem associada à fé. As duas caminham juntas. Porque a confiança, ela é a crença de que algo não falhará. E a fé também é. São similares. E Débora, ela tinha confiança em Deus. Débora, ela era necessária para aquele tempo. Será que você, igreja, está sendo necessário para esse tempo? Será que você está sendo necessário para esse tempo? Débora, ela era necessária para aquele tempo. A palavra diz aqui, que ela, Débora, mulher de Lapidote, no versículo 4, era profetisa, era também juíza de Israel naquele tempo. Então, Débora era necessária naquele tempo. Deus precisava de uma pessoa que cumprisse exatamente os requisitos de Débora. Os requisitos de Débora. E você, será que tem sido necessário para esse tempo? Tempo aquele onde tudo parecia contrário. Agora você para e pensa. 900 carros de ferro eram o que tinha o exército inimigo. 900 carros de ferro. Era o equipamento bélico mais top naquele tempo. Carro de ferro era o equipamento. E 900, não era 9 não, era 900 carros de guerra. Era o exército mais poderoso daquele tempo. E aqui diz que por 20 anos, não é 20 dias, é 20 anos maltratava o povo de Deus sem dó nem piedade. E muitas vezes a gente não aguenta nem 20 dias, pastor Ângelo, de taca. Dará 20 anos. 20 anos aquele povo era maltratado sem dó nem piedade. E Deus elegeu Débora para aquele tempo, para fazer a diferença naquele tempo. E Débora, ela chegou até Baraque e contou a Baraque exatamente aquilo que Deus havia revelado a ela. Ela falou para Baraque exatamente como ele deveria fazer. Eita, igreja, Deus, ele te elegeu para esse tempo. Deus, ele tem te dado estratégias para você vencer as suas dificuldades, as suas guerras. Né? Se você se dispor para Deus, se você buscar a intimidade com Deus, Deus vai te dar estratégia para você vencer as suas dificuldades, as suas guerras, as suas tribulações. Porque naquele tempo eram 900 carros de ferro. Era um exército poderoso. E Deus levanta alguém improvável num tempo improvável para fazer algo improvável, né? Provavelmente, quando Débora falou para Baraque acho que só acreditou porque ela era profetisa. Quando falou, não, você vai juntar 10 mil homens. Aí ele, quanto? eu fico pensando. Para lutar com quem? 900 caras? Não, ele vai trazer o chefe. Não é você que vai até ele, não. Não é você que vai até ele, não. Deus vai trazer ele até você, num lugar específico, né, para guerrear. Mas ele vai te dar a vitória. Né? Deus, ele necessita de pessoas que confiem no seu direcionamento. Débora, ela tinha confiança em Deus. Débora sabia que Deus era poderoso e que iria dar a vitória. Ela confiava, mesmo ela não vendo a situação, por isso que ela foi eleita. Mesmo ela não vendo a possibilidade aos olhos humanos, mas ela acreditou no direcionamento que Deus deu para ela. Ela acreditou naquilo que Deus falou que ia fazer, exatamente como Deus falou que ia fazer. Débora confiava em Deus. Debaixo da palmeira, quando ela estava lá, aconselhando as pessoas, ela confiava naquilo que Deus falava para ela falar para o povo, e ela falava. E eu acredito que foi uma escola para ela. Eu fiquei pensando, gente, Deus preparou ela durante um tempo, né? Ali, recebendo as pessoas debaixo da palmeira, os problemas, escutando as mazelas do povo, as situações. E ela, Deus me disse para você fazer assim, assim, eu te aconselho a fazer assim. E ela foi vendo que aquilo foi dando certo, né? Deus fazia. E aí chegou o dia
que Deus falou, não basta. Basta de sofrer. Os 20 anos encerra aqui, Débora. Eu vou falar para você exatamente o que você vai fazer. Chame Baraque, né? E Débora, ela confiava em Deus debaixo da palmeira. Na época, no lugar da tranquilidade, ela confiava em Deus. Mas Débora, ela também confiava em Deus em tempo de guerra. Ela também confiava em Deus no tempo da aflição. Porque quando Baraque disse assim, tá, só vou se você for comigo. Se você não for, eu não vou. E o que Débora fez? Ela ficou sentada debaixo da palmeira? Não. Débora foi com Baraque. Débora foi com Baraque para a guerra. Será que Débora sabia guerrear? Não. Mas Baraque confiava, não em Débora. Baraque confiava no Deus que havia falado através de Débora. Falado para ela a estratégia de Baraque falou, eu só vou se você for. E Débora foi. Mostrando que confiava, selando o que realmente Deus iria fazer. E ela ainda disse, olha, eu vou, mas você não vai receber a glória da guerra. Não vai ser você que vai matar Císera. Não vai ser você, né? Vai ser nas mãos de uma mulher que ele vai entregar. Então, Débora, ela tinha convicção que Deus iria dar vitória. Ela se levantou e ela foi para a guerra. E é esse tipo de pessoa que Deus deseja. Pessoas disponíveis. Pessoas que confiam em Deus no tempo da tranquilidade e pessoas que confiam em Deus no tempo da guerra. A sua confiança não pode ser abalada de acordo com o tempo que você está vivendo. Muitas vezes é maravilhoso a gente estar vivendo no tempo da tranquilidade. É muito bom, meu Deus. Né? A gente, como Deus é maravilhoso. Mas no tempo da guerra, tem uns que se afastam, tem uns que se achegam, né? Tem uns que guerreiam, tem uns que morrem no meio da guerra. E o que vai fazer a diferença nisso tudo é você saber confiar em Deus, ter fé naquilo que o Senhor te falou, naquilo que o Senhor te instruiu. Débora, ela tinha essa convicção. Então, ela se levantou e ela foi com Baraque. 10.000 homens contra 900 carros de ferro. Mas eu, o Senhor, farei com que vocês vençam. Essa foi a palavra do Senhor para Débora. Mas eu, Senhor, farei com que você vença. Essa foi a palavra que determinou a vitória daquele povo. Essa foi a palavra que determinou um tempo em que Débora foi levantada para fazer a diferença, para libertar aquele povo. E sabe o que me intrigou mais nesse livro de Juízes? Porque o povo, eu falei, gente, o povo não muda, né? É engraçado. Fiquei pensando, fiquei lendo algumas histórias aqui, e eu fiquei, gente, o povo não muda. O povo uma hora está com Deus, uma hora está contra Deus. Aí a coisa aperta, o juiz morre, aí fica sem líder, o povo cai na bagaceira de novo, vira aquela fuzuê, e adora os deuses, e levanta altares, e vira aquele coisa, e Deus dá-lhe taca no lombo do povo, e o povo sofre, e o povo é cativo, e o povo é preso, aí o povo corre para os pés do Senhor, Deus tem misericórdia de nós, vem, manda um libertador, manda alguém, aí Deus levanta uma pessoa naquela época, aí que bênção. Aí, durante aquela pessoa lá na frente do povo, liderando, o povo está uma bênção. O líder sai de cena, o povo cai tudo de novo, aquela coisa toda, vira o peteco. Então, olha, eu fiquei, gente, é engraçado. Até hoje as coisas são assim, Senhor. As pessoas, elas estão aqui e, de repente, elas estão lá. Aí elas clamam pelo Senhor, o Senhor manda alguém, aí elas voltam de novo. Aí, de repente, está aqui, de repente, está lá. Então, o nosso coração, ele é muito instável, ele é muito inseguro. Né? Nós precisamos aprender a confiar, ser constantes no Senhor. Porque não existe, meu irmão, guerra que aparentemente será um massacre, que Deus decretar vitória, ela não vai acontecer na sua vida. Não existe guerra o suficiente que aparentemente parece que vai te destruir, que se Deus falar, vou dar vitória, ele não vai dar. Isso não acontece. Porque se ele falou, vai acontecer. E Débora foi usada nesse tempo. Depois, você precisa aprender a confiar em Deus. Amém?
E o quarto e último ponto da nossa palavra é... Deixa eu achar aqui. Calma que eu me perdi. Sabedoria prática. É o último ponto que eu percebi em Débora. Essa mulher singular. Débora, ela não fez nenhum curso de psicologia, viu, gente? Nem advocacia, naquele tempo nem existia isso, né? Mas ela se tornou uma conselheira naquele tempo, ela se tornou uma juíza naquele tempo. E sabe qual é a maior necessidade desse mundo hoje? Alguém sabe? A maior necessidade desse mundo hoje? Pessoas maduras, pessoas sensatas, pessoas equilibradas. Hoje existem tantos cursos de como é que fala? Inteligência emocional, né? Nessa área, porque percebeu-se que o mundo precisa de pessoas equilibradas, pessoas maduras, pessoas sensatas. As pessoas estão vivendo desaneios, estão desorientadas, estão perdidas, porque falta sabedoria prática, falta inteligência emocional, falta maturidade, né? Que faz com que você consiga prosseguir na sua vida, né? Na sua caminhada, nos seus desafios dentro da sua casa, nos seus desafios no seu trabalho, nos seus desafios na sua vida cristã, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. As pessoas precisam disso. E Débora era essa pessoa, ela era essa pessoa de sabedoria prática. Deus usava ela, dando a ela essa maturidade, esse ponto de equilíbrio para aquele povo, né? E o que pode, e assim, como é maravilhoso você conversar com uma pessoa madura. Alguém que já conversou com uma pessoa madura? Pessoa assim, equilibrada, sensata. É muito bom. Você sai daquela conversa com a sua alma assim, em paz, né? Você sai daquela conversa, às vezes, até já com o seu juízo no lugar, né? Você recebe ali, parece que uma luz que estava diante dos seus olhos e você não conseguia ver, porque a pessoa ela tem clareza, ela tem maturidade, ela tem sabedoria. E Débora, ela foi eleita para esse tempo. Aquele povo, eu acredito que ele estava tudo desabirolado. Não era? 20 anos sendo massacrado, gente. Devia estar tudo doido. E a Débora era uma juíza que era equilibrada. Ela tinha sabedoria prática, então as pessoas iam até lá saber o que faria. Né? Ela era um ponto de equilíbrio naquele lugar. Ela era um ponto de equilíbrio para aquelas pessoas. Deus, ele deu uma sensibilidade maior para a mulher. A mulher, eu acredito nisso. Né? Deus nos fez com essa sensibilidade, né, maior. Então, Deus levantou Débora naquele tempo, né, mulher, com uma sensibilidade de mulher. Uma mãe para aquele povo, está tudo desajuizado, tudo doido, sendo perseguido, 900 carros de ferro, meu Deus. Né, lá vem Jabim, lá vem Císera, e aquela guerra lá, aquele povo sendo atormentado, sem dó nem piedade. Então, Deus levanta uma mulher equilibrada, uma mulher sensata, uma mulher que tinha uma sabedoria prática. Como é bom você conversar com uma pessoa madura, como é bom você receber um conselho, né? E você pode ser essa pessoa. Você pode ser, igreja, essa pessoa. Se você permitir que Deus te use, te dê isso, né? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e no momento parece que você não sabe nem o que você vai falar. Aí, de repente, se você buscar, ô Senhor, me ajuda, Pai. O que eu falo para essa pessoa, Senhor? Ela veio me procurar, ela está precisando de alguma coisa. Né? No seu espírito você fala, você pede a Deus socorro. Aí quando você termina a conversa, fala, meu Deus, eu falei coisas que nem eu mesmo sabia que eu sabia. Não é assim? Comigo já aconteceu isso. Meu Deus, eu falei coisas que nem eu mesmo sabia que eu já sabia disso. Né? E a pessoa, obrigada, meu Deus, você foi um instrumento de Deus, você falou assim, exatamente o que eu precisava ouvir. Né? E às vezes nem você sabia. Por quê? Você se deixou ser usado por Deus, você se deixou ser eleito naquele momento para fazer a diferença na vida daquela pessoa. E Débora era essa pessoa sábia, essa pessoa madura. Porque quando você tem consistência, igreja, quando você tem maturidade, quando você tem sabedoria, discernimento de Deus, as pessoas vêm até você para escutar, não de você, mas escutar o que vem de Deus através da sua vida. Né? Existem pessoas
E eu creio que aqui, né, que são cheias do dom de Deus. Muitos aqui, né, cheios do dom de Deus. Eu já te entrego algum dom, tenho certeza disso. Meu esposo, Deus já deu dom de cura, ele já orou para alguém que já foi curado de sinusite, não foi? Sinusite, a pessoa depois foi testemunhar, pastor, aquele dia, depois você orou. Então, se você recebeu, o que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Né? O que você tem feito com o que Deus te deu? Com o que Deus te deu? Você tem repartido isso com alguém ou você tem guardado para si? Você tem ido debaixo da palmeira ou você tem ficado em casa? Você tem se movido para ser um eleito de Deus nessa geração? Para ser alguém necessário para esse tempo, como Débora foi para aquele tempo? Ou você tem enterrado o que Deus te deu? Ou você tem escondido o que Deus te deu? Porque muitas vezes, igreja, a gente se acovarda, a gente tem medo da guerra. Sabia? Olha só, o que mais faz as pessoas se acovardarem é o medo. O medo paralisa a gente. A pessoa tem medo da guerra que vai sofrer na casa, dos contra-ataques do inimigo. A pessoa tem medo disso, medo daquilo. Gente, o medo não pode fazer parte do cristão, não pode fazer parte da nossa vida. O medo não pode nos paralisar. Se você tem medo, isso demonstra que o seu coração não tem confiança em Deus. Porque se você está confiando mais no que o inimigo te diz e mais no que o medo traz para o seu coração, isso está sendo o Senhor da sua vida e não Deus. Então, naquele tempo, a Débora ela não tinha medo. Ela recebeu algo de Deus, uma sabedoria de Deus. Então, ela compartilhava aquilo que ela recebia com as pessoas. E isso tornou ela uma pessoa diferente naquele tempo. E não é que ela era diferente, sobrenatural, não. Ela era uma pessoa comum. Uma pessoa comum, mas uma pessoa necessária para aquele tempo. Amém? Uma pessoa necessária para aquele tempo. E Débora, quando ela foi para a guerra, e outra pessoa que eu li, depois se você puder, igreja, leia, né, os 2 capítulos, 4 e 5, onde acontece que Deus entrega realmente a vida, né, daquele comandante do exército na mão de uma mulher chamada Jael. Aquela mulher, ela teve uma oportunidade, foi uma mulher também tremenda. Foi mesmo assim, usada. Um instrumento, na hora certa. Né? O comandante foi se esconder na barraca dela. E a oportunidade que ela teve, ela disse, é hoje que eu vou matar esse homem. Né? E ela tramou tudo direitinho. E foi lá e conseguiu matar o comandante do exército. E quando Baraque chegou, o serviço já tinha feito. Já tinha acontecido. A mulher era... Então, foi 2 mulheres. Eu falo que Deus usou foi mesmo, foi as mulheres. Baraque só foi o agente ali mesmo da situação. Mas Deus usou 2 mulheres naquele tempo, que trouxe uma grande libertação para aquele povo. Né? Um tempo de opressão, de um tempo de dificuldade. E aquele exército todo, com seus 900 carros, todos ficaram desatarentados, perdidos no meio da guerra. Né? No Cântico de Débora fala que Deus fez chover naquele vale, os carros se atolaram. Eu sei que foi até chuva derramando do céu. Meu. Quando Deus decreta a vitória, não tem 900 carros de ferro, não tem nada que pare o que Deus decreta na nossa vida, não. Se Deus decretou algo na sua vida, isso vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Deus, Ele tem necessidade, sim, de levantar pessoas necessárias para esse tempo. Mas, quando nós nos acovardamos, quando nós nos escondemos, quando nós nos colocamos atrás do nosso medo, né, nós perdemos a oportunidade de fazer a diferença. Né? Nós perdemos a oportunidade de fazer a diferença na geração. Não é o Senhor que perde, não, porque se você não quer, Ele levanta outro. A gente sempre escutou isso, né? Se você não quer, Deus vai levantar outro. Vai, meu irmão, Deus vai levantar outro. Deus vai dar oportunidade para outro. Deus vai usar outro para fazer parte da história dele. Mas a história dele vai se cumprir. Se não for você, vai ser outro. Né?
Mas para ser eleito, você precisa estar disponível, ter intimidade com Deus, ter uma sabedoria prática e confiar em Deus. Foi isso que eu vi na vida de Débora. E é isso que eu creio que nós, como igreja, precisamos buscar para a nossa vida. Amém, igreja? E eu creio em nome de Jesus que como o Senhor falou comigo nessa noite, o Senhor também falou algo no seu coração. Porque quando eu estava escrevendo, né, essa palavra, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Né, como pessoas comuns são levantadas para marcar um tempo. Como eu, como você. Às vezes a gente acha que a nossa geografia é pequena. Mas às vezes Deus está querendo te levantar para você fazer uma diferença na sua casa, na sua família. Né? Através de você, outros serão salvos, outros serão alcançados. Deus quer fazer algo, mas nós precisamos nos levantar para que isso aconteça. Despertar. Desperta, Débora. Levanta-se, Débora. Chegou o tempo de Deus agir. Chegou o tempo de Deus fazer cessar a guerra, de Deus trazer a libertação. E Deus quer usar nós como esse povo eleito. Amém, igreja? Eu quero te convidar a você ficar de pé nesse momento.